Nós vamos compartilhar a palavra de Deus neste momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, o quarto Evangelho da Bíblia, no capítulo de número 14, versículo de número 27, diz assim a palavra de Deus: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta noite eu quero falar com você aquilo que Deus trouxe ao meu coração nesses últimos dias. Estava buscando de Deus o que falar com a igreja nesse domingo. E Deus então começou a trazer ao meu coração sobre paz. O que é paz, igreja? O que significa para você paz? Se alguém perguntar para você, você tem paz? Você acha que a pessoa está dirigindo essa pergunta a você em qual área da sua vida? Em qual sentido? Em qual direção? Se eu perguntar, e eu pergunto para você essa noite, você não precisa responder com seus lábios, apenas raciocine. Você tem paz? Você vive em paz? Será que você já parou para pensar algum dia da sua vida o que é paz? Será que paz é somente a ausência de conflitos? Porque nós, no nosso mundo, nós conhecemos que tantas vezes ouvimos falar de guerra. Ouvimos falar desses últimos dias do Estado Islâmico, que mataram aquelas pessoas na França e em tantos outros lugares. Será que paz significa apenas a isenção desses problemas? Será que paz significa apenas eu não ter problema com as pessoas? Quem aqui já teve problema no seu trabalho com outras pessoas? Quem aqui já teve problema na escola com outros amigos, com outros colegas? Quem aqui, às vezes, não está vivendo problemas dentro de casa, dentro da própria família? Às vezes, marido com mulher, pais com filhos, filhos com os pais, irmãos entre irmãos. Será que paz significa apenas nós não termos esses tipos de problemas? Será que a paz que Jesus está dizendo aqui, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou? Será que quando Jesus estava dizendo isso aos seus discípulos, e assim como eu e você também hoje somos discípulos de Jesus, porque nós os seguimos, então também esta palavra é para nós. Ele está dizendo para você esta noite, eu vos deixo a paz, a minha paz eu te dou. Mas será que a paz que Jesus estava dando aos discípulos naquele dia, para nós hoje, também como discípulos seus, será que significa apenas a isenção, a falta de problemas? Será que Jesus está falando para os seus discípulos, ei, a paz que eu estou dando a vocês, significa que agora vocês não vão ter mais problema em casa, significa que agora vocês não vão ter mais problema no trabalho, significa que agora vocês não vão ter mais problema na escola, significa que agora vocês não vão ter mais nenhum tipo de problema? Será que era isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos? Não era, irmãos. Não era isso que Jesus estava dizendo. Porque Jesus, em outro momento, ele vai dizer que o servo não é maior que o seu senhor. Porque se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas Jesus diz, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus já estava nos alertando, igreja, que neste mundo, que nesta vida, nós teríamos aflições, nós iríamos passar por muitos problemas.
Então não era apenas esse sentido de paz que Jesus estava dizendo nessas palavras. Então quando Jesus está dizendo, eu vos deixo a paz, a minha paz eu te dou, não significa não ter problemas. Porque ele mesmo diz que nós teríamos problemas. Mas para nós ficarmos firmes, que nós venceríamos os nossos problemas. A palavra paz, no Antigo Testamento, ela é shalom. Este é um cumprimento que o povo judaico usava quando eles chegavam a pessoa, viam uma pessoa assim como eu e você hoje no Brasil, no ano de 2016 em que vivemos. Nós dizemos olá, oi, tudo bem, boa tarde, né? Oi, olá, e aí? Beleza? Bacana? Lá eles cumprimentam a pessoa com shalom. E a tradução literal de shalom é paz. Mas o que ela significa está muito além do sentido de paz, da isenção de problemas. Quando um judeu, nos dias de Jesus, dizia shalom, ele estava dizendo àquela pessoa que aquela pessoa tivesse não apenas a isenção de problema, mas a palavra shalom expressa uma compreensão de saúde total e bem-estar. Quem assiste aquele programa Bem-Estar? Quando eu vou lá para o posto de manhã, a televisão está ligada naquele programa Bem-Estar. Já viu o que fala no programa Bem-Estar? Não? Lá fala, irmãos, coisas do cotidiano que pode melhorar a sua vida. Às vezes ele fala de como você ter uma noite agradável de sono. E o que você deve, a forma como você se deita. Lá fala que você coloca um travesseiro entre as pernas, as posições de dormir, para você ter uma noite agradável de sono. Também eu vou falar a respeito da alimentação. Que tipo de alimentação é boa para você, que faz bem para você? Se você tem algum tipo de problema, se você tem alguma doença, se você tem alguma enfermidade, fala que coisas que são boas para isso ser minimizado na sua vida. Isso significa bem-estar. É a moda de você estar. Hoje, você não está aqui? Quem que está mal-estar? O que significa mal-estar? Quem já teve mal-estar? Às vezes você já sentiu o que é, mas não sabe expressar, né? Quem já sentiu mal-estar? Às vezes sentiu um calafrio, às vezes sua pressão abaixou, às vezes sua barriga começou a fazer barulhos, a remoer aquele negócio, mal-estar. Às vezes a sua cabeça começou a doer, enxaqueca, e você disse, estou com mal-estar. O sentido em que você está naquele momento não é uma coisa boa, não é uma coisa que você queria estar sentindo. Bem-estar é o contrário. Significa que agora onde você está bem, você está alegre, você está feliz. Só um exemplo aqui que veio agora na cabeça para nós termos mais uma compreensão de bem-estar e mal-estar. Mesma coisa que você estivesse aqui essa noite, o seu sapato está te apertando aí. E você está com vergonha de tirar ele. Está lá apertando o seu joanete. Está lá apertando o seu dedo. Às vezes você está com uma inflamada e está apertando o seu dedo. Você está com mal-estar. Por outro contrário, bem-estar significa que você está de chinelinho, tranquilo, com um sapato bem confortável, que você nem sente que está no seu pé. Quem, irmãos, quer ter uma vida de mal-estar? Eu creio que ninguém, né? Na sua sã consciência, quer viver com um encosto, com uma coisa ruim, com algo mal na sua vida. Pelo contrário, nós queremos ter uma vida boa, de bem-estar. E é isso que a palavra shalom significa. Quando a pessoa cumprimentava um outro judeu naquele dia, está dizendo que você tem uma vida feliz, de paz, de bem-estar,
tanto de saúde como de mentalidade. Porque tem pessoas, igreja, entenda, porque elas são saudáveis no seu corpo. O seu corpo funciona corretamente. Os seus músculos, os seus órgãos, as suas células, está tudo em ordem, está tudo perfeito. Mas ela não está de bem-estar em sua mente. Às vezes na mente dela está passando coisas que às vezes tira a sua paz, que às vezes tira a sua alegria. Quantas pessoas não vão para a cama à noite e não conseguem ter uma noite de bem-estar, uma noite boa, agradável. A paz, igreja, que Jesus nos oferece, que é gratuita, você não precisa comprá-la, você não precisa pagar por ela, é gratuita. Significa você ser uma pessoa de paz, feliz, alegre, de bem-estar, tanto de saúde como de mentalidade. Também existe o contrário. Há pessoas que têm a mente boa, mas às vezes o seu corpo não está. Há um cientista, esqueci o nome dele, não sei se é Steve Hawking. Ele anda de cadeira de roda, ele não consegue mexer, e ele fala por meio de um sistema eletrônico. Ele tem que fazer traqueotomia. Como? Traqueostomia, né? Que fura aqui, né? Para ele poder respirar bem. E quando fez isso, ele perdeu a fala. Se não bastasse, ele não movimenta nada, irmãos. Mas ele, irmãos, vivendo deste modo paralítico, não fala, só mexe os olhos. A cada dia ele inventa uma coisa nova que faz bem para os outros. Então o corpo dele não está bem, mas a sua mente, a sua saúde mental está ótima. O que Jesus oferece para nós, a paz que Ele está dizendo aqui, que Ele nos dá, não significa apenas você não ter problemas na sua vida. Porque de que adianta você não ter problemas na sua vida, mas se a sua mentalidade não está boa? De que adianta você ter a isenção de guerras, de problemas, de confronto com as pessoas, se o seu corpo não vai bem? Se você está carregando uma doença, uma enfermidade. Eu não estou dizendo aqui, igreja, não me entenda mal. O cristão, ele pode ficar doente. Porque por muito tempo houve uma teologia em que se ensinava em que se o cristão estava doente é porque ele estava em pecado. Isso é uma mentira. Por muito tempo se ensinou isso. Isso não é verdade. A Bíblia não ensina dessa forma. A Bíblia não mostra dessa maneira. Porque lembra de Jó? O homem temente, fiel e que agradava a Deus em todas as suas ações. Ele perdeu a sua família, a sua casa, a sua saúde, não foi por conta de pecado. Então dizer que o cristão está doente por conta de pecado é uma mentira. Mas também pelo pecado pode vir a doença. A paz que Jesus está te oferecendo essa noite, meu amado e minha amada, é você aprender a estar bem, primeiramente, e que nós vamos falar aqui em 3 pontos. O primeiro ponto, para que você tenha essa paz que Jesus nos dá, você tem que estar bem com Deus. Aí eu lhe pergunto, como está a tua vida com Deus?
A palavra de Deus nos ensina que nós somos comprados por um alto preço. O sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você compra algo, o que você comprou é do outro ou é teu? É teu, não é? Não foi você que comprou o seu celular? Será que o vizinho que está do teu lado pode pegar o celular e dizer, é meu? Não, por quê? Porque foi você que comprou. E qual é a prova que você tem disso? O que nós deveríamos ter? A nota fiscal, não é? A palavra de Deus diz que nós fomos comprados. E qual que é a prova de que nós fomos comprados? É a morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu naquela cruz e com o seu sangue Ele nos comprou para Deus. E se nós fomos comprados por Deus, a nossa vida é nossa? Sim ou não? Não. Na época da escravatura, quando uma pessoa era comprada como escravo, ela poderia fazer o que ela quisesse? Por quê? Porque ela havia sido comprada. Assim, irmãos, eu e você precisamos entender, para que nós possamos vivenciar, viver, literalmente, a paz de Cristo em nossas vidas, eu e você precisamos estar em um relacionamento com Deus. Ter uma vida com Deus. E a vida que eu devo ter com Deus não é da forma como eu penso, como eu quero ou como eu imagino. É a forma como Ele quer, porque foi Ele que me comprou. E Ele é meu dono. E o meu Senhor. Porque o que acontece hoje, igreja, é que muitas pessoas se dizem cristãs, frequentam igrejas, carregam a Bíblia debaixo do braço, mas não vivem da forma como Deus quer que elas vivam. Você foi comprado ou não foi comprado? O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ora, irmãos, se Deus, Jesus é o teu pastor, logo você é a ovelha. E a ovelha, ela anda por onde ela quer? Não, irmãos. A palavra de Deus e o método, como é o pastoreio de ovelhas, nos mostra que é o pastor que vai à frente. E as ovelhas seguem, andam após ele. Logo, se eu declaro que o Senhor é o meu pastor, eu devo andar após Ele, após a sua palavra. Jesus diz, eu sou o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de quem você está ouvindo? A voz do seu coração? A voz dos teus sentimentos? A voz da tua vontade? A voz dos teus desejos, a voz dos teus sonhos, a voz dos teus planos. A palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos, e os seus planos melhores do que os nossos. Então, se o Senhor é o meu pastor, eu quero andar após Ele, eu quero seguir a Ele. Eu quero ser como Ele quer que eu seja, porque Jesus disse, aquele que quer vir após mim, ir após Ele, não ir na frente dEle. É o que estão fazendo hoje, estão atropelando Jesus, e querem Jesus me segue, vai ser do meu jeito, é como eu quero. Quantos cristãos estão vivendo dessa forma, e depois não sabem por que não estão recebendo a paz de Cristo? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome a tua cruz e siga-me. É seguir, igreja. É seguir. É andar após Ele. Tem um ditado na Palestina e na região daquela época, na Síria, naqueles lugares, que diz que o discípulo é aquele que se cobre com as poeiras dos pés do teu mestre. Por quê? Como ele se cobre? Sabe por quê, irmãos? Porque o discípulo, ele anda tão próximo do seu mestre, que andando por aquelas estradas empoeiradas, quando a sandália levanta aquele pó, sabe? Quando está andando, levanta o pó na sandália, que eles andam de sandália, aquele pó que levanta vem sobre a roupa do discípulo que está atrás. Então ele se cobre com poeira. Sabe por quê? Que ele anda após, ele está seguindo, porque o maior desejo de um discípulo é ser como o seu mestre. Quem aí faz arte marcial? Eu sei que alguns fazem. E quando, eu já fiz também, e quando a gente faz arte marcial, como a gente quer ser igual a quem? Igual ao mestre. Quem toca instrumento? E quando você começa a aprender um instrumento, e você vê aquela pessoa que está te ensinando, você quer ser igual a quem? Igual ao teu professor. Assim, irmão, o maior desejo de um discípulo é ser igual ao seu mestre, é andar após ele tão junto, que às vezes até os trejeitos ele pega também. Para que eu e você possamos viver essa paz, a paz que Jesus está nos oferecendo. E Ele diz, eu não a dou como o mundo dá. Porque sabe qual que é a paz que o mundo pode te oferecer? Se você tiver uma casa, você pode levantar os muros muito altos. Você pode colocar cerca elétrica. Você pode colocar arame farpado. Você pode colocar 10 cachorros lá, pitbull, rottweiler, pastor alemão. E você pode lá ter um portão de ferro, de aço, e estar dentro da sua casa blindada, e ainda não ter paz. Não é esse tipo de paz que Jesus está te oferecendo essa noite. Jesus está te oferecendo uma paz que vai além dos muros altos. Uma paz que vai além da segurança que este mundo oferece. Uma paz que pode habitar dentro de você. Que pode habitar dentro do seu coração. É uma paz que mesmo você habitando em uma casa que não tem muro altos, não tem cerca eletrificada, não tem câmera de vigilância, você deitar à noite no seu travesseiro e ter uma noite de bem-estar. Essa é a paz que Jesus tem para te oferecer. Ele diz, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, eu não te dou como o mundo dá. Porque do mundo você consegue, mas Jesus tem uma outra paz para te oferecer. Jesus tem uma outra paz para te dar. E para que você seja participante dessa paz, o primeiro ponto é você ter vida, relacionamento com Deus. Como está a tua vida de relacionamento com Deus? Será que eu vou ter que explicar o que é relacionamento com Deus? O que é se relacionar com Deus? Como eu me relaciono com Deus? Como você se relaciona com as pessoas? Como você se relaciona com um amigo seu? Como que é? O relacionamento com um amigo seu? Conversando, convidando ele para ir à sua casa. Vamos amassar uma pizza hoje? Vamos fazer um cachorro quente? Né? Vamos fazer alguma coisa? Vamos? Você está, né? Amizade do mundo, às vezes nós queremos estar todo dia junto, né? Conversando, batendo papo, e vai aquele negócio. É assim o seu relacionamento com as pessoas neste mundo. Como é o seu relacionamento com Deus? Isso, você não vai chamar Jesus para comer pizza, né? Nem para beber refrigerante. Como você vai se relacionar com Deus? Orando. A oração é o momento que eu e você temos para falar com o Pai. Jesus disse,
quando quiseres falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta e ali fale com Deus. Porque ali no seu momento, ali o Deus que te vê no oculto, Ele ouve a tua oração. Como você se relaciona com Deus? Oração. Aprendendo a leitura da palavra de Deus. Louvando a Deus. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus que habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando você está na igreja e você está louvando a Deus, você está se relacionando com Deus. Você está dizendo: eis-me aqui, Senhor, estou te louvando, eu estou te adorando. Quando você lê a palavra, significa que você está lendo ela para compreender. E se você continuar na observância dessa palavra, na leitura dessa palavra, você vai aprender a ouvir Deus falar com você através da palavra. Como que você busca relacionamento com Deus? Estando aqui esta noite. O Espírito Santo já ministrou nas nossas vidas. Eu creio que você foi um instrumento do Espírito Santo para profetizar na vida de outra pessoa aqui esta noite. Neste momento em que você ouve a palavra, não é a palavra do pastor que você está ouvindo a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus testifica em seu coração. Que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica em nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele fala conosco no nosso íntimo, no nosso ser, dentro de nós. Nós devemos aprender o que é esse relacionamento com Deus, nos relacionar com Ele, para que nós possamos ser participantes, para que nós possamos usufruir da paz que Cristo nos dá. O segundo ponto, para que eu e você tenhamos a paz de Cristo, nós precisamos estar em paz conosco mesmo. Irmãos, quantas pessoas não acordam de manhã e diz: mais um dia? Quantas pessoas não levantam de manhã e diz: por que eu não morri nessa noite? Quantas pessoas levantam de manhã e não tem mais alegria e paz para viver? Quantas pessoas olham no espelho e não se sentem bem, não se sentem em paz consigo mesmo? Irmãos, a paz que Jesus te oferece é você olhar no espelho e ver todos os seus defeitos e dizer: ainda assim, há um Deus que me ama. Ainda assim, há alguém que se entregou por mim. Ainda assim, há alguém que morreu porque me ama. Muitas pessoas estão precisando aprender a ter paz consigo mesmo. Tem pessoas que não têm paz consigo próprio. Irmãos, e se você nunca aprender a ter paz com você mesmo, você nunca terá paz com os outros. Já ouviu falar de paz interior? Quem já ouviu falar de paz interior? Paz interior. O mundo nos fala a respeito de paz interior. E fala como nós podemos obter paz interior. Eu vou ler para você a descrição de paz interior. Estar em paz interior, preste atenção, é estar em homeostase, em oposição a estar tenso ou ansioso. Então, ter paz interior, você não pode estar tenso nem ansioso, segundo a descrição deste mundo. É geralmente associada ao júbilo e à felicidade.
Muitos espiritualistas ou pessoas religiosas defendem que somente se consegue atingir a paz interior com uma experiência divina de algum tipo. Concordo nisso. Paz interior, serenidade e calma são descrições de alguém que está livre dos efeitos do estresse. Em algumas culturas, a paz interior é considerada um estado de consciência ou iluminação, que pode ser cultivada por diversos tipos de treinamento, tais como oração, meditação contemplativa, tai chi chuan ou yoga, por exemplo. Muitas práticas espirituais referem-se a esta paz como uma experiência de autoconhecimento. A busca da paz interior é frequentemente associada a filosofias como o budismo e hinduísmo. Ora, irmãos, se a paz interior está tão fácil assim, por que há tantas pessoas que não têm paz interior? É só você fazer yoga, tai chi chuan, práticas. São práticas meramente físicas que você faz para buscar e encontrar a sua paz interior. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que só há um modo de alcançar a paz da alma. E essa paz da alma só pode ser preenchida em nossos corações por Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro modo, não há práticas, filosofias, autoconhecimento que pode preencher o lugar da paz de Cristo em nós. Porque a Bíblia nos ensina que eu e você fomos criados por um Deus de paz. E que nós perdemos esta paz quando o homem e a mulher se corrompem no Éden. Foi então necessário que Deus enviasse o seu Filho ao mundo. Como diz o profeta Isaías, o príncipe da paz. E ele é aquele que quer fazer habitação em você. Ele é aquele que quer morar em você. Ele é aquele que quer estar em você e preencher o vazio do seu coração. Porque lembre, paz não significa apenas a ausência de conflitos ou de problemas. A paz, shalom, significa bem-estar, tanto físico, mental e espiritual. Como você se encontra essa noite? Como está o teu físico? Está tudo bem? Como está a tua saúde mental? Como anda a sua mente? Você está indo à cama à noite e não consegue dormir? Como está o teu bem-estar espiritual? Como está o teu relacionamento com Deus? Como está a igreja, a tua vida? Jesus está dizendo a nós essa noite: eu vos deixo a paz, a minha paz eu te dou, e eu não dou como o mundo dá. A paz que Cristo nos oferece significa também todas as coisas ao nosso redor estarem caindo, ruindo, se quebrando, mas ainda assim você ter paz no seu coração. Significa muitas vezes você perder o seu emprego e você ter paz por saber que o teu Deus não vai deixar você passar necessidade alguma. A palavra de Deus diz: fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão.
Ter paz com Deus significa você não se desesperar mediante os problemas, as desgraças que pode vir a acontecer na vida. Significa que tudo pode estar ruindo e cair ao teu redor, mas no teu coração você ter paz, saber que o teu Deus é contigo, Ele não te desampara e não se esquece de você. Porque olhe o contexto dessa palavra. Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo: eu te dou a paz. Você não precisa turbar o teu coração, se mover dentro de você. Não, tenha calma, tenha paz, fique tranquilo que o teu Deus é contigo, Ele vai te guardar. Não se atemorize, não tenha medo, creia somente no teu Deus. A palavra de Deus diz: espera nele, confia nele, entrega os teus caminhos a Ele, tudo mais Ele fará. Mas isso, igreja, é para aquele que está aprendendo a ter relacionamento com Deus, estar em paz com Deus, estar em paz consigo mesmo, porque quando você está em paz com Deus, você adquire paz consigo mesmo, e quando você adquire paz consigo mesmo, é o terceiro ponto que eu vou falar, você tem paz com o teu próximo. Quantos aqui tem inimigos? Quantos aqui tem pessoas que você não quer ver nem pintada de ouro? Quantos aqui tem relacionamentos que você quer esquecer? Pessoas com as quais você não quer nem trombar na rua. Aquela que você diz assim: se vir por um lado, eu vou pelo outro. Se eu ver dobrando a esquina, eu dobro para trás. Jesus pode mudar isso na sua vida, meu amado. Jesus pode trazer uma paz no seu coração, como diz Filipenses. Abra a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Não esteja inquieto por coisa alguma. O que está inquietando a tua alma nesta noite? O que está te inquietando? O que está tirando a tua paz? O que está tirando a tua alegria? O que está tirando a tua vontade de viver? O que está te inquietando nesta noite, igreja? A palavra está dizendo para os discípulos de Jesus: não andeis inquietos, não andeis ansiosos. Sabe por quê? Há um remédio para isso. E o remédio diz: antes de estarem quietos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Qual foi o primeiro ponto que eu disse aqui para você obter a paz de Cristo? O que você deve fazer? Ter paz com Deus, relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque quando você aprende a ter relacionamento com Deus, você vai pegar os teus problemas, as coisas que estão tirando a tua paz, as coisas que estão tirando a tua alegria, e você vai vir e vai apresentá-las diante de Deus. E você vai saber que o teu Deus, Ele ouve as tuas orações e que Ele é poderoso para responder ao teu favor.
Está dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. O que está tirando a tua paz, meu amado? O que está tirando a tua alegria? Chegue na tua casa essa noite, se coloque de joelhos lá sozinho e apresente diante de Deus. Peça a Deus para entrar no seu barco, siga Ele, ande após Ele, que o resto Ele vai fazer. Quantas pessoas estão vivendo assim? E eu estou falando de cristãos, igreja. Quantos cristãos? Eu vi um pastor falando da nossa região, acho que era em Ribeirão Preto, pastor Xavier, Abrão Xavier, não sei se vocês... Arão, né? Arão Xavier, que é lá de Ribeirão Preto. Ele... Agora esqueci se ele é empresário, mas não sei se ele é médico também. E ele tem um amigo lá que é psicólogo da prefeitura em Ribeirão Preto. E você sabe qual que é a maior cartela de clientes que ele tem? De evangélicos. Ansiosos. Deprimidos. Jesus te deu um remédio, meu amado. Jesus já te deu a cura. Jesus já te deu a libertação. Jesus pode transformar você essa noite. A paz de Cristo pode vir habitar dentro de você. Não ande inquieto. Coloque a tua petição. Entre em oração e apresente a Deus. Porque diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que excede tudo o que você possa pensar, que está além, é mais alto, é mais sublime, a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, guardará o teu coração e os teus sentimentos. A paz de Deus é que vai guardar o teu coração e os teus sentimentos. Por isso não andeis ansiosos, apresente diante de Deus aquilo que você está necessitando. Fale com o Pai. Irmãos, essa semana mesmo, conversando com um senhor, que às vezes eu converso com ele lá no meu trabalho, ele me disse que essa semana ele quase fez uma besteira, que ele ia dando um tiro na vizinha dele. Já um senhor, irmãos. Sabe por quê? Porque ele não tem mais paz de estar na própria casa. Porque a vizinha e os cachorros dela atormentam tanto ele, brigas e confusão, que ele não tem mais paz de estar nem na sua própria casa. Jesus está dizendo que Ele vai nos dar uma paz que excede essas coisas. Pode alguém se levantar contra você. Pode alguém querer o seu mal. Pode alguém fazer as coisas para você. Você vai estar em paz, porque a paz de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. E essa paz, irmãos, ela é uma realidade. Essa paz, ela é real. Essa paz você pode viver, não é uma utopia. Não é uma imaginação. Ela é uma realidade. Quando você aprende a ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, tem paz com Deus, quando você tem paz consigo mesmo, você vai aprender a ter paz com o teu próximo, com as pessoas que te perseguem e te fazem mal. Você não vai mais se importar que se aquela pessoa chegar no meio onde você está, não vai causar mais mal dentro de você. Já viu aquelas pessoas que quando você está no lugar e você está conversando, está tudo bem, está alegre, quando chega aquela pessoa, você murcha. Você perde a graça. Acaba a alegria. A paz de Deus excede todas essas coisas, meu amado. Essas coisas não vão mais te fazer mal.
Essas coisas não vão mais te oprimir. Essas coisas não vão mais te machucar. Porque a paz de Deus, ela também é uma virtude do fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22, Gálatas, Efésios e Filipenses, são 2 livros atrás. Capítulo 5, verso 22. Vai dizer que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. A terceira virtude do fruto do Espírito é a paz. E essa paz, ela não vem de você. Essa paz, ela vem de Deus que habita em você na forma do Espírito Santo, porque ela é uma virtude, ela é um poder do Espírito Santo sendo desenvolvida dentro de você. Lá o apóstolo Paulo diz que não são os frutos do Espírito, mas é o fruto, o único fruto. E uma virtude desse fruto é como se fosse uma mexerica, que tem vários gomos. E o fruto do Espírito tem 9 gomos. O terceiro gomo do fruto do Espírito é paz. É aquilo que Deus, através do Espírito Santo que habita dentro de você, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está andando após Ele, porque tem pessoas que não estão andando após Ele, estão na igreja e jamais poderão viver essas coisas. Tem que andar após Ele. Tem que guardar a sua palavra. Tem que ser fiel. Tem que estar em ordem com a sua vida. Tem que abandonar o pecado. Porque senão a paz de Deus nunca vai vir até você. Porque o Espírito de Deus não habita onde há sujeira. Por acaso o nome dele não é Espírito Santo? Se ele é santo, é necessário que eu e você estejamos santificando as nossas vidas. Não significa que nós seremos santos. E santo na igreja e santo na Bíblia não significa aquele que não peca. Porque santo é kadosh. E a palavra kadosh significa separado, consagrado. Não significa aquele que não erra, aquele que não falha. Porque lembra de Davi? O homem chamado segundo o coração de Deus. E por que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus? É porque ele não errava? Não, irmão, nós sabemos que Davi errou e errou feio. Não é por conta disso. O fruto do Espírito, irmãos, ele habita naquele que erra, se arrepende, se levanta e volta a caminhar. Tropeçou, caiu, ele se levanta. A palavra de Deus diz que nós temos um advogado justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Esse se chama Jesus Cristo. Aquele que pode perdoar os seus pecados. Que quando você se arrepende. Que quando nós andamos assim, em sinceridade, em verdade, em comunhão com Deus, em paz conosco mesmo, em paz com o próximo, mesmo que nós erramos e falhamos, caiamos, nos arrependemos, nos levantamos, o Espírito Santo de Deus ainda habita dentro de você. E esse poder do Espírito Santo chamado paz vai ser desenvolvido na sua vida. Vai ser melhorado, vai ser transformado. Você vai crescer nessas coisas, você vai amadurecer, você vai se tornar uma outra pessoa. Porque a palavra de Deus diz que nós temos um alvo, um lugar onde nós devemos chegar, que é a estatura de varão perfeito, a plena varonilidade de Cristo Jesus, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Irmãos, há um longo caminho a caminhar. Mas o que eu e você não podemos fazer é parar. Caiu, se levante. Não está tendo força para levantar? Peça ajuda a Deus, que Ele vai te ajudar. Ele vai te levantar e Ele vai imprimir em você o caráter do seu Filho, o caráter de Cristo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai guardar o teu coração e os teus sentimentos. Sabe, irmãos, você não vai ser mais guiado pelos teus sentimentos. Você não vai ser mais guiado pelo sentimento de ódio. Você não vai ser mais guiado pelo sentimento de vingança. Você não vai ser mais guiado pelo sentimento de tristeza. Não. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai produzir dentro de você a paz de Cristo. A paz que excede todo o entendimento.
grupo de louvor pode vir. Jesus diz: eu vos deixo a paz. A minha paz eu te dou. Eu não dou como o mundo dá. A paz de Jesus não está nos muros altos. Não está na segurança que você pode ter. A paz de Jesus, ela vai estar habitando dentro de você. Dentro da sua vida. Mas para isso, irmãos, comece a ter uma vida de paz com Deus. De paz consigo mesmo. E de paz com o seu próximo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e os teus sentimentos.